Agora o TV Salute Life quer lhe fazer uma pergunta. Você ronca? Ou dorme do lado de alguém que ronca muito? Será que isso te incomoda? Para responder essas e outras questões, nós estamos aqui com o Dr. Jamal Azan, um especialista nessa área, formado pela USP em 1986, especialista em otorrinolaringologia. Ele vai dar dicas importantes para você. Tudo bem, Dr. Jamal? Um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Tudo ótimo, para mim é uma honra enorme estar com vocês e realmente esse é um assunto que lida com a nossa saúde e lida também com o nosso bem-estar. Eu dou os parabéns a essa iniciativa de vocês e vamos aproveitar a entrevista que tem muitas dicas boas para vocês. Dr. Jamal, vamos começar aí pelo tema, né, que é a apneia do sono, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as estatísticas, ou primeiro definir aí, para quem não sabe, o que é a apneia do sono, doutor? Essa é uma questão que a medicina está evoluindo muito nos últimos anos. 30, 40, 50 anos atrás, quando a esposa roncava, ela não podia se queixar para o marido, porque existia uma inibição, o marido falava, fica quieto. Não é verdade? É verdade. Então, nos últimos anos, o ronco começou a ser estudado pela medicina, não só pelos problemas de saúde que causa para a pessoa, como também por essa interação familiar que você muito bem definiu quando abriu este programa. Então, o ronco, ele é definido como um barulho. Ele é um barulho que pode ser alto e pode incomodar a pessoa que está ao lado. Este barulho, por si só, ele não leva a pessoa a problemas na sua vida. Mas o ronco, na grande maioria das vezes, é sinal de uma doença. E essa doença pode ser muito grave e chama-se apneia do sono. Então, a apneia do sono, ronco nós falamos é um barulho, não é isso? Ok. A apneia do sono são paradas respiratórias. Nós respiramos 24 horas por dia, acordado e dormindo. Existe uma doença que faz a pessoa parar de respirar só enquanto ela está dormindo. Acordada, a pessoa não tem problema na respiração, mas quando ela dorme, ela para de respirar. Estas paradas nós chamamos de apneias. E quando a pessoa volta a respirar, então ela está dormindo, ela para de respirar, ela puxa o ar muito forte, faz aquele barulhão, né, Marcelo? A pessoa assusta quem está do lado. Então essa é a definição de ronco e apneia do sono. É uma doença, a apneia do sono, que pode ter complicações muito graves e acima dos 50 anos existem estudos que mostram que 30 a 40% da população tem algum sinal de ronco ou apneia do sono, ou seja, é uma doença extremamente prevalente, extremamente comum. Atinge muita gente, né, doutor? Muita gente, inclusive adultos e crianças, desde crianças pequenas. Eu sou muito questionado, Marcelo, no meu consultório, as pessoas falam assim: ah, mas o meu filho ronca desde que ele é bem pequenininho, desde que ele nasceu, mas não é normal roncar? Não é? Nunca é normal roncar. O ronco não é normal em nenhuma ocasião, a não ser que seja eventual. Eu digo ronco constante, roncar todos os dias. Aquela criança que correu muito, brincou muito na festinha, vai lá e ronca, é uma eventualidade. Mas roncar todos os dias nunca é normal. Não sabia, hein? Olha quanto a gente aprende aqui, um especialista nessa área. Bom, já definiu o que é ronco e apneia. Agora eu queria que você falasse sobre os sintomas. A gente fala um pouquinho, diagnóstico, né? Com certeza. Essa pergunta, ela também é simplesmente maravilhosa. Por quê? Porque quando a gente fala de sintomas de uma doença que chama-se apneia do sono, a primeira coisa que a gente pensa é durante o sono, ou seja, roncos e as paradas respiratórias. Mas esta doença tem sintomas durante o sono e durante o dia.
que nós vamos discorrer agora. Durante o sono, o ronco, que é o barulho que nós definimos, as paradas respiratórias, que a pessoa simplesmente para de respirar, quem está ao lado percebe isso, aquele barulho enorme quando ela puxa o ar voltando de uma apneia. Muitas vezes a pessoa acorda, desperta, assustada, apavorada. Os pacientes falam que é uma sensação de morte, né? E aqui cabe uma pergunta interessante. E quem dorme sozinho? Como é que faz? Quem não tem acompanhante? Pois é, essa é um perigo, porque se essa pessoa tiver apneia do sono, se ela tiver ronco, ninguém vai contar para ela, porque ela não está sendo observada. Aí que entra a importância dos sintomas diurnos do ronco e apneia do sono. Ou seja, de dia a pessoa tem muitos sintomas. Um sintoma extremamente comum é acordar cansado, quebrado. Pior, mais cansado do que quando a pessoa foi dormir. Ela vai dormir, trabalhou o dia inteiro, está cansada, mas ela acorda pior. Não consegue levantar da cama, aquela pessoa que tem aquela dificuldade. Sono durante o dia. Muitas vezes a pessoa fala, eu trabalho muito, né? Então a pessoa está lá o dia inteiro sonolenta, cansada. E muito interessante é que a pessoa se culpa por isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, não trabalho nesse raciocínio. A pessoa que ronca pouco ou com uma intensidade mais suave, ela também pode acordar muito cansada? Roncar todos os dias nunca é normal. Nunca é normal. Independente da intensidade, roncar pouco ou roncar muito. Por quê? Porque ronco é um dos sinais de apneia do sono. E tem pacientes que têm apneia do sono acentuada, apneia grave, e roncam pouco. E tem pacientes que roncam demais e a apneia é leve. Nem sempre a proporção é equilibrada, de causa e efeito, não. Não, a intensidade do ronco não tem uma relação direta com a gravidade da doença. Essa questão de ter sono o dia inteiro, Marcelo, as pessoas se culpam, né? E os familiares ou amigos, você está com sono de novo, você é um preguiçoso. Você só quer dormir o dia inteiro. Gente, às vezes isso é sinal de uma doença. Não é que a pessoa é preguiçosa, ela está com sono mesmo, ela está doente. E essa doença reflete com sonolência diurna. Muito comum outros sintomas, acordar com dor de cabeça. A pessoa acorda com dor de cabeça e logo uma hora depois a dor de cabeça não tem mais. Outro sintoma muito comum, dificuldade de atenção, concentração, assimilação de novas informações. Então a pessoa está lendo, dorme, não sabe o que leu, a pessoa desatenta. Muitos pacientes têm, inclusive, problemas no trabalho. E sem dúvida nenhuma, voltando um pouquinho à sonolência, existe os pacientes que dormem ao volante. Perigosíssimo. Perigosíssimo, que leva a acidentes muitas vezes fatais, não só da pessoa como de outros, de terceiros. Então, a Associação de Medicina do Trânsito brasileira americana se preocupa muito, tanto é que existe um projeto já tramitando no CONTRAN para que os indivíduos obesos grandes que são predispostos a ter apneia do sono tenham a obrigação de fazer um exame para saber se tem ou não apneia do sono para renovar a sua carteira. Isso existe no nosso Informação país. muito importante, hein, doutor? Está em evolução, ainda não é uma lei obrigatória para todos os indivíduos. Mas o que acontece? Tamanho é a gravidade da pessoa dormir ao volante, especialmente os indivíduos que trabalham como motoristas, né? Motoristas de caminhão, não só caminhão, né? Motoristas que utilizam isso como profissão. Agora, também, a apneia do sono durante o dia, ela leva a complicações graves cardiovasculares. Então, a pessoa pode desenvolver hipertensão arterial,
doenças inflamatórias múltiplas, acidente vascular cerebral e uma complicação grave aí dormindo é morrer dormindo. Morrer dormindo. Né? Então o óbito durante o sono é uma complicação da apneia do sono. Ou seja, gente, isso não é uma brincadeirinha. Nós estamos falando de uma doença não só grave, como que pode levar a um prejuízo enorme na qualidade de vida. Eu queria que você informasse o internauta sobre essa relação óbitos, apneia e idades, né? Isso, então. Como eu disse agora há pouco, é possível sim morrer dormindo devido à apneia do sono. O que acontece é que isso é pouco comum em indivíduos jovens. Então o jovem tem uma estrutura cardiovascular boa, um coração ainda forte, mas acima dos 65 anos esse risco aumenta significativamente. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Então as complicações da apneia do sono são muitas. E existe um dado também para que vocês saibam que é muito importante. Infelizmente, nós sabemos que a apneia do sono é uma doença progressiva. Ou seja, infelizmente nós sabemos que a grande maioria dos indivíduos que têm ronco desenvolverão a apneia do sono. E quem tem uma apneia do sono leve hoje, é bem possível que tenha uma moderada ou acentuada anos a seguir. É uma coisa que merece uma atenção muito cuidadosa nesse assunto, né, doutor? Com certeza. Hoje em dia, a população ouve um pouco mais sobre esse assunto. Daí tamanha importância. Mais uma vez, dando os parabéns ao seu programa. Obrigado. Vamos continuar então. Agora vamos falar sobre complicações, obesidade. Isso. Podemos antes, Marcelo, falar do diagnóstico? Claro. Então, como é que a gente sabe se a pessoa, então, tem mesmo a apneia do sono ou não? A pessoa precisa fazer um exame. Clinicamente, o médico sim pode ter uma conclusão muito forte em relação a se a pessoa tem ou não. Mas é necessário um exame não só para ter certeza do diagnóstico, como para quantificar e qualificar esse tipo de doença, se ela existe, e também para um acompanhamento da evolução. Esse exame chama-se polissonografia. Polissonografia é um exame que a pessoa dorme no laboratório do sono, ela vai lá, ela vai dormir lá. Aí as pessoas me falam: doutor, eu não vou conseguir dormir, eu tenho lá na minha casinha, na minha caminha, eu vou no laboratório, eu tenho vergonha, vem a enfermeira botar um monte de fio. Vai dormir. A grande maioria dorme, a gente sabe que sim, é natural que não dorme, às vezes tão bem quanto na sua casa, mas nós temos parâmetros para avaliar esta dificuldade do nosso paciente. Então a polissonografia, a pessoa vai dormir com vários canais de monitorização, nos quais nós vamos ver se ela ronca ou não. Se ela tem, por exemplo, bruxismo, se ela ronca só de barriga para cima, só do lado direito, só do lado esquerdo, se a pessoa, por exemplo, ronca mais ou tem apneia mais em uma fase neurológica do sono, que durante esse exame é feito um eletroencefalograma também. Peraí, fase neurológica do sono? Exatamente. Eu não tinha ouvido isso. Isso, nós temos então a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase REM, que é dos movimentos rápidos dos olhos. Sim, essa eu conhecia, mas esse termo neurológico associado não conhecia. Exatamente. Bacana. Então o que acontece? Tem pessoas que só têm apneia durante a fase REM. Tem pessoas que só têm na fase 3, na fase 2. Tem pessoas que têm durante o sono. Variado. Então, sim, não há dúvida nenhuma. E um parâmetro fundamental que cada vez tem sido dado mais e mais importância é o nível de oxigênio do sangue durante as paradas respiratórias. Ou seja, se a pessoa tem uma queda de oxigênio e se essa queda é significativa e duradoura. Esse exame vai me dar o diagnóstico, se a pessoa tem ou não a doença, se ela é leve, moderada, acentuada e se a pessoa tem então quedas de oxigênio durante o sono, e muitas pessoas têm arritmias cardíacas, que também são uma complicação. Então, o exame é polissonografia basal.
A você que tem receio de fazer esse exame, não tenha receio, é um exame médico, é um exame fundamental. Fundamental. Nossa. Se você tem dúvida, faça esse exame, converse com o seu médico clínico, cardiologista, pneumologista, neurologista e especialmente o otorrinolaringologista. E se houver um critério médico para a indicação desse exame, faça esse exame. Indique que o seu parceiro que ronca ou que tem sintomas parecidos, faça esse exame, porque é basicamente o diagnóstico de certeza. E como eu disse, não só para hoje, como para daqui a 1 ano, 2 e 10. É o acompanhamento. Nesse caso, então, pode dormir fora de casa, doutor? Pode, essa é uma boa pergunta. Tem muitas pessoas que falam pra mim, eu não vou deixar minha mulher dormir sozinha. Não, pode dormir junto. Inclusive nos laboratórios do sono. Olha que bacana. Nos laboratórios do sono, inclusive eu tenho um laboratório do sono na minha clínica, existe uma acomodação para o acompanhante. Mesmo porque crianças pequenas e idosos, eles precisam de um acompanhante durante a noite inteira. Pode sim, não vai atrapalhar o exame em nada, é muito bem-vindo o acompanhante. Quantas horas? É a hora normal de sono da pessoa em casa? É a mesma coisa que vai retratar lá, é isso? Não é exatamente porque, como esse é um exame feito em laboratório do sono, existem algumas regras que são padronizadas em todos os laboratórios. Mas basicamente a pessoa chega, é monitorizada, digamos assim, por volta das 9 horas da noite, 10 ou 11 horas da noite se inicia o registro, 6 da manhã a pessoa é acordada se ela fez os ciclos de sono, normalmente 2 ou 3 ciclos de sono são o suficiente para avaliação. Quase normal. E, doutor, uma questão muito importante que eu estou percebendo aqui agora é que muitos casais não sabem e às vezes estão com problemas no relacionamento e às vezes é devido a isso, e eles não têm nem consciência disso. Tamanha importância de se fazer esse a polissonografia, não é isso? Exatamente. Nossa, mas tanto é fundamental, que eu não falei aqui, você lembrou bem. Quantos casais não dormem em quartos separados? Quantos casais, por exemplo, a esposa não sai durante a noite porque o marido está roncando demais e vai dormir na sala? Quantos casais o paciente que ronca se sente mal perante a esposa e ele vai dormir na sala ou vai dormir em outro quarto? Então, gente, isso é sem dúvida nenhuma fruto de muito problema de relacionamento conjugal. Ou mesmo não roncar tão alto, um ronco mais suave, que é até aceitável, mas a irritabilidade no dia seguinte, aí também, né? Então, olha... É muito grande, inclusive é uma brincadeirinha, mas isso é real. Existe uma pessoa que inventou uma luvinha de boxe com um cabinho para acordar o cara do lado, né? Olha. E tem muitos pacientes... Aí não dorme, fica pior, fica mais cansado. Então, nenhum dos dois dorme, entendeu? Quem ronca é acordado toda hora. Nossa. E quem tá lá... Que qualidade de sono. Que qualidade de sono, né? Muito ruim. Nossa, muito bacana, doutor. Vamos então agora para a questão do tratamento, né? A higiene do sono, né? Um termo assim bem, acho que adequado, né? Com certeza, nós temos nossa higiene, nós tomamos banhos, escovamos os dentes, mas será que a gente pensa na nossa higiene do sono? A gente ouve falar de um monte de tipo de higiene mental, né? Pois é, nosso sono também tem medidas comportamentais que são interessantes fazer. E logo de cara eu já vou falar para vocês uma coisa bem interessante. Imediatamente antes de dormir, não é interessante assistir televisão, filmes, terror, né? Adrenalina, susto, né? Então isso não é interessante. Outra questão, procurar obviamente dentro do possível ambiente silencioso, uma cama que seja adequada, um bom travesseiro. Não há dúvida de que a pessoa precisa se sentir bem para dormir. E nós, dentro da área médica, falamos uma coisa que é muito séria, parece brincadeira, mas não é. Cama, gente, só serve para duas coisas: para dormir e para o relacionamento sexual. Então, cama não é para ficar enrolando. As pessoas, eu não consigo dormir, vira para cá, vira para lá, vira para lá. Não adianta, saia da cama. Ok? A hora que você tiver sono e for hora de dormir, vá para a sua cama. Isso é a higiene do
do sono. Agora nós temos medidas que visam então tratar a pessoa. A primeira medida é permeabilizar a via respiratória. Significa a pessoa tem que respirar bem. Muitas pessoas têm desvios de septo muito grandes, carne esponjosa, pólipos nasais, amígdalas muito grandes ou adenoide muito grande, que é a carne esponjosa. E isso prejudica muito a respiração. Aí que elas usam às vezes um dilatador, mas é um paliativo errado. Porque se ela tem um problema, ela tem que resolver o problema. Não vai mascarar, né? Vai mascarar. E como eu falei, a doença é progressiva. Então ela vai ficar usando um dilatador. Daqui a 5 anos ela vai perceber que o dilatador não funciona mais e a doença já tinha 5 anos atrás. Existem tratamentos cirúrgicos, então, para corrigir esta questão da permeabilidade da via respiratória, mas as cirurgias, obviamente, são exceção e são indicadas com muitíssimo critério para que a pessoa verdadeiramente possa melhorar. Existe também um aparelho dentário que é colocado para a pessoa dormir. A pessoa não usa esse aparelho de dia, ela usa esse aparelho de noite só para dormir. Este aparelho parece um protetor de box, com a parte de cima ligada na de baixo, de tal forma que a arcada inferior fica para frente. Ou seja, a pessoa vai dormir, olha aqui, com o queixo para frente. Para quem tem bruxismo, é isso? Não, é para a apneia. Por quê? Porque quando você joga a língua para frente, joga o queixo para frente, você leva a língua e tende a abrir o espaço atrás. Exatamente. Vamos fazer uma brincadeirinha aí em casa? A brincadeirinha é o seguinte, ó. Você vai virar o seu rosto e vai para trás e vai roncar, ó. Ok? Fez um barulho de roncar. Agora, joga o queixo para frente e tenta roncar. Vamos fazer isso? Primeiro joga a cabeça para trás e ronca. Ok, agora joga o queixo bem para frente. Não dá. Não dá, porque abriu o espaço de trás. Não dá. Certo? Então isso é um tratamento para apneia do sono. E outro tratamento é o CPAP, que é aquela máscara de pressão que vence a obstrução e faz então a pessoa respirar durante o sono. O CPAP, muitas pessoas falam, Deus me livre, eu não quero esse negócio, eu não vou usar uma máscara. Eu sempre digo para a pessoa, ouça o seu médico, ele saberá o que é melhor para você. Com certeza. Doutor, tem mais alguma coisa que você gostaria de estar acrescentando? Sim, existe uma relação muito forte entre apneia do sono e obesidade. Muitas pessoas têm uma disfunção hormonal por causa da apneia do sono e desenvolvem obesidade. E a obesidade piora a apneia do sono, gerando um ciclo. Apneia do sono piora a obesidade, que piora a apneia do sono. E a pessoa não consegue sair. Então a minha mensagem para vocês é que se você ronca, ou quem está do seu lado ronca, todos os dias, frequentemente, procure um atendimento médico, preferencialmente com médico otorrinolaringologista. Roncar constantemente não é normal, pode ser sinal de uma doença gravíssima que nós explicamos aqui para vocês, que chama-se apneia do sono. Procure o seu médico, que certamente a detecção precoce e a prevenção dessa doença vai gerar para você não só uma melhora na sua qualidade de vida, como uma sobrevida maior e mais feliz. Doutor, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta sobre o ritual de dormir. Por exemplo, já ouvi falar que você não pode ter estímulo visual, tem que estar escuro, porque promove a melatonina, não é isso? Não nascimento, estimula a produção de melatonina, é isso, tô certo? Existe todo um metabolismo relacionado da melatonina. É o que eu li, né? Eu como leigo, né? E quanto tempo antes é o ideal você deitar, ir lá e esperar conviver com o sono, chamar o sono, vem cá sono, vou te abraçar, como é que é, doutor? Isso é muito individual, mas o que nós dizemos é o seguinte, se a pessoa se deitar e não dormir nos primeiros 15 a 30 minutos, levante. Levante, não fique mais de meia hora enrolando na cama, é pior. A pessoa vai liberar adrenalina, que vai dificultar mais ainda pegar no sono. Entendi. Ler na cama também ajuda? Estimula um pouquinho a... Pode sim, ler na cama não tem problema, desde que não sejam leituras que gerem, então, suspenses,
situações que liberam adrenalina. Tem que ser algo ameno e suave. Olha, eu aprendi muito aqui hoje e eu espero que você também tenha aprendido bastante e tenha descoberto aí alguma coisa que você não sabia o porquê de estar acontecendo situações com você, como as citadas aqui, e agora você já tem pelo menos uma base e um convite, se você tem algumas dessas questões assim na tua vida envolvidas, que busque o conselho de um médico. E você viu quantas coisas que a apneia do sono e o ronco causam que nem eu sabia. Eu quero agradecer a presença do Dr. Jamal Azan. Foi um imenso prazer tê-lo aqui. Estou muito contente de adquirir essas informações e proporcionar a você essas informações também. E é isso que eu queria agradecer muito você, viu, pela contribuição cultural assim, em saúde, em tudo. Foi rico. Foi uma entrevista muito rica de conteúdo em todos os sentidos. Obrigado. Uma grande honra. Obrigado a você.